compositor de soul, eu gosto muito da música soul, que se chama Marvin Gaye, escreveu essa música maravilhosa que se chama O Que Está Acontecendo, que tem tanta gente brigando uma com a outra, Ai, basicamente, que resumindo a lindo. música. Então, Nossa. What's Going On de Marvin Gaye diz assim, ó. Mother, mother, there's so many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we got to find a way to bring some love on here today. Yeah, yeah, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we got to find a way to bring some love on here today. Picket lines and picket signs to punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? Mother, mother, everybody thinks we're wrong, but who are they to judge us? Just because our hair is long, you know we got to find a way to bring some love in here today. Picket signs, picket lines, come punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? What's going on? Ooh, what's going on? What's going on? Oh, oh. E essa música, então, foi Marvin Gaye, mais uma vez, que eu sou fã. E numa parte fala comigo, talk to me, assim você vai entender o que está acontecendo. E eu sou bem a favor da comunicação para resolver as coisas, né? Às vezes, simplesmente são posturas diferentes por culturas e pensamentos e histórias diferentes. Conversando, a gente consegue entender e ser um pouco mais empático. E vai mais um soul, essa vez de Al Green, que também recomendo muito, maravilhoso. Romântica lá. Só um segundinho aqui. Quero arrumar uma coisa bem rápido. I'm so in love with you. Whatever you want me to do, it's all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to share my life with you. Since we're together, loving you forever.
it's all I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Why do people break up and turn around make up? I just can't see. You never do that to me. 'Cause being around you is all I see. Let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Times are good or bad, happy or sad. Times are good or bad, happy or sad. Let's stay together. Que delícia começar as rodas sempre com essa voz maravilhosa. Obrigada. Fico por aqui, mulheres maravilhosas. Fico aqui ouvindo vocês. Obrigada, Jess. Pessoal, essa é a Jess Condado. Ela tem aberto praticamente todas as nossas rodas de conversa, de uma forma leve, com muita música e seu talento todo. Bom, boa tarde. Muito feliz de ter vocês aqui. Tantas carinhas conhecidas e carinhas novas. Muito feliz de ter vocês aqui. Quero agradecer a presença de todas. A gente está numa das últimas rodas do 4º dia da Semana Estia. Incrível como passou rápido. Quero agradecer a presença de todas e principalmente das várias facilitadoras que a gente tem aqui, incluindo a Mafoane, a Lili, a Ellen, que tão carinhosamente aceitaram esse convite para compartilhar seus saberes desse assunto tão importante para a gente. Antes, quero agradecer também os nossos patrocinadores e apoiadores. Então, o patrocínio aqui da Melo Odontologia, que ajudou a gente a viabilizar esse encontro, a Anacan, e aí todas vocês vão ganhar um voucher com aula online do Anacan. Sodexo, o Espaço Oré, e os nossos divulgadores, Draft, Capitalismo Consciente, Prosa Coach, Grupo Anga, Instituto Integral Brasil, Brilliance, Mulheres Despertas, Trampos.com, XI, Instituto Evoluir, VRS, Colabsou e BPW. Super obrigada por ajudarem a gente a divulgar esse encontro. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Sato, eu sou fundadora da Rede Estia, que tem como propósito fortalecer a essência de cada uma de nós por meio do acolhimento em rede. Estia é uma deusa grega, a deusa que cedeu o lugar dela do panteão para o deus Dionísio, e no fim ela ganhou a casa de todos os gregos. E ela é representada por uma lareira redonda, onde ela convida as pessoas a conviverem, conversarem, trocarem experiências. Então ela é a deusa do aconchego, e ela também é considerada a deusa dos refugiados, dos excluídos, dos forasteiros, porque nas cidades gregas, ela também tinha uma lareira redonda, onde as decisões da polis eram tomadas lá, para incluir, inclusive, as pessoas que não faziam parte da cidade. Então, para mim, ela é bem simbólica, porque significa realmente o acolhimento, o não julgamento, e a gente ter o pé de igualdade, de se olhar nos olhos e poder conviver de verdade. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que além da questão da violência doméstica, né, a gente sabe que nesse tempo de pandemia o número de violência doméstica aumentou consideravelmente, mas antes de tudo a gente também vai falar de relações abusivas, porque às vezes a gente não se dá conta, e de muitas iniciativas super importantes aqui
da iniciativa privada. A Mafone, além de trabalhar no Instituto Avon, ela também é super ativista, a Lili também, são pessoas muito queridas, e a Ana Paula também vai trazer aí uma iniciativa muito bacana, que eu acho que pode ajudar a gente, se cada uma de nós reverberarmos isso dentro das nossas rodas, a gente consegue uma mudança bem significativa. Mas, antes de tudo, eu vou apresentar cada uma delas pelo currículo formal, gente, e aí depois eu passo a palavra para que elas possam dar os pitacos da parte mais legal, que é da sua realmente personalidade, tá bom? Então, vamos lá. A Ellen Moreno é advogada de causas feministas, mulher, mãe e esposa. Com ampla vivência corporativa, encontrou seu propósito como advogada para mulheres e, junto a suas clientes, tem como missão co-criar novas histórias, novas verdades e novos caminhos. A Ellen acredita na empatia como elemento fundamental para ajudar mulheres a ressignificarem suas histórias e se darem a oportunidade de viver um novo começo com amor próprio, dignidade e justiça, trazendo ao direito de família uma sistêmica e um olhar especial para a questão de gênero. A Lilian, ela é chilena espanhola, cientista política, comunicadora social, palestrante. Tem mais de 20 anos de experiência junto às áreas de RH e marketing, em corporações multinacionais de grande porte na Espanha, Estados Unidos, Chile e Brasil. Ela é coautora do livro Inserção do Talento e da Força de Trabalho de Profissionais Refugiados nas Organizações Brasileiras, lançado no CONAR de 2019. Atualmente, ela é Head de Diversidade e Inclusão da Sodexo On-Site. A Mafone Odara é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, especialista nas questões relacionadas a direitos humanos e redução de desigualdade. É mãe do Mudrik, Diop, 6 anos, e da, se eu falar errado, Mafone, depois você me corrige, tá? Makini Niara, 3 anos. Atualmente é gerente do Instituto Avon e voz importante nos debates relacionados aos desafios das mulheres nas áreas de enfrentamento às violências, maternidade, carreira e política institucional nos dias atuais. Por atuar em escopo amplo, sua habilidade de valorizar a diversidade de ideias e trocas sempre respeitosas são fundamentais para promover conversas e encontros improváveis. Super boa tarde, um orgulho ter vocês aqui. Estou muito, muito feliz de poder reunir 3 potências aqui para trazer tanto esse assunto que é super importante. Bom, vou passar a palavra para a Ellen se apresentar. Quem é a Ellen, né? Além do que eu acabei de falar do formal. Depois a Lili e a Mafone. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui, realmente essa iniciativa é incrível, eu participei de outras rodas e a gente sai assim com o coração aquecido, né? A Ellen é tudo isso que você falou e muito focada nas dores das mulheres, né? Eu me encontrei depois da maternidade, quando eu me vi ali entre o maternar e a minha carreira, e aí como equilibrar tudo isso, e passei a ter contato direto com as dores femininas, e a partir disso tracei esse como meu propósito e minha meta de vida. Eu acho que isso diz muito do que eu sou hoje como mulher, como pessoa. Obrigada, Ellen. Lili. Hola, Luciana, querida. Muy honrada de estar aquí en un evento da Semana Este, participando con estas 2 maravillosas mulheres, como son Ellen, como é a Mafoane. Estamos sempre juntas em eventos, Mafo. Fantástico poder compartilhar com vocês um tema tão relevante, tão importante nestes últimos tempos. Sou Lilian Raudi, falo que eu sou chilena de nascimento, mas brasileira de coração. Eu cheguei no Brasil em 2013, transferida pela Sodexo, do Chile, para cá. Já morei também antes fora, nos Estados Unidos, na Espanha. E aqui no Brasil já estou faz 7, quase 8 anos, mas gostei tanto das pessoas, do povo brasileiro, do Brasil, que já fiquei aqui, parece. Então, adoro mesmo. Hoje eu estou responsável pela área de diversidade e inclusão da Sodexo On-Site, onde nós trabalhamos muito forte os 5 pilares da diversidade, né? Temos aí pilar gênero, pilar gerações, pilar pessoas com deficiência, pilar culturas de origens e pilar LGBT. E dentro do pilar gênero, né, sendo uma empresa muito feminina, quase 70%
de nossos colaboradores são mulheres, né? Então temos aí um número muito grande, quase 28.000 são mulheres. Então nossa preocupação com elas é muito forte e diária, né? Então nós temos aí essa preocupação com o tema da violência contra a mulher, que sabemos que tem aumentado muito, né, ultimamente, na pandemia também. Então essa sou eu, Lu, e espero depois, provavelmente, vou contar um pouquinho mais aí de nossas iniciativas. Muito obrigada, Lu, pelo convite a estar aqui com todas vocês. Obrigada, querida Lili. Querida Mafô. Ai, que delícia estar aqui com a Ellen, com a Lili. Realmente, eu conheço a Ellen da atuação dela. A gente nunca teve junto, mas eu conheço a atuação. Então, quando a atuação chega primeiro, a gente vê a potência da pessoa, né? Então, e a Lili é parceiraça de muitas aventuras, né? Ela e a Ana são parceiras aí de muitas coisas que a gente faz. Então, assim, Lu, obrigada pelo presente. Eu diria que além do, acho que você descreveu bem, eu tenho o que eu faço é engraçado, né? Porque hoje de manhã eu estava hoje não, ontem eu fiz uma live com o Jairo Bauer e com a Mariana Varela sobre violência contra as mulheres. E aí o Jairo falou assim, não, porque muito legal isso que você traz, não, eu sei que você está no... Porque eu estou de férias, né? Não, que você está no meio das suas férias, que bom, né? Obrigada de você sair. Eu falei assim, eu não faço isso porque é o meu trabalho, eu faço isso porque é a minha vida. Então, eu saio de férias, mas essa é a minha forma de existir no mundo, eu tenho uma missão. Então, eu digo, assim, acho que a única coisa que eu acrescentaria que não está no meu currículo é que tudo que eu faço porque eu acredito que a gente pode construir um mundo sem violência. A gente está muito longe de conseguir construir processos cuidadosos com as mulheres que sofrem violência. Mas o meu objetivo, a minha utopia é de que as nossas relações não sejam balizadas pela violência. Eu não vou sair porque está tarde e pode acontecer tal coisa. Eu não vou fazer eu vou dizer isso porque isso eu posso, enfim, ser colocada ou ser questionada pelas pessoas, enfim. Então, eu acho que essa é o mundo onde eu quero chegar. Essa é a minha utopia, enfim, de vida. Obrigada, Mafone. Obrigada. Bom, para começar, né, esse papo tão importante, tão quente também, eu conversei muitas vezes já com a Ellen, com a Lili, com a Mafone, e uma das coisas que me pegou, assim, pessoalmente, é que eu fiquei sabendo, na verdade, que algumas amigas, elas tinham sofrido violência doméstica, né? Violência em casa, e são casadas, e às vezes a gente pensa que isso está longe da gente, né? Isso acontece lá com alguma pessoa que, enfim, né? A gente fala, as pessoas são menos instruídas, as pessoas são... E não tem nada a ver. Então, já tive amigas que são empresárias, tiveram grandes negócios, e aí elas achavam que elas estavam alucinando e elas estavam passando por violência doméstica. Eu vi amigas com braço roxo, né? E falavam assim, tipo, ele nunca me bateu. Então, para começar, e é uma causa assim, enfim, muito particular, né? Mas eu queria trazer já de cara isso na mesa. Eu queria ouvir um pouco da Ellen nesse primeiro momento, depois falar com a Lili e com a Mafone, mas trazer um pouco isso, porque como começa o relacionamento abusivo, muitas vezes as mulheres não se dão conta que elas estão passando por isso. Então, minha amiga falou que ela achava que ela estava louca, porque o marido falava que ela era louca, que ela estava vendo coisas. Então, eu queria ouvir um pouco disso, Ellen, porque você, enfim, é uma advogada, né, em causas feministas, tem atendido muitas mulheres, eu sei que durante esse tempo da pandemia isso aumentou consideravelmente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco essas nuances das relações abusivas, antes de a gente falar propriamente de violência contra a mulher. Perfeito, Lu. Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa desmistificar é que a violência doméstica ela não tem classe social, né? Em agosto eu levei para o LinkedIn uma série de lives trazendo isso e o quanto, como é um público diferenciado, onde a gente está falando essencialmente de negócios e você vem
e traz, sabe, pessoas especializadas falando sobre violência, as pessoas às vezes não querem nem ouvir porque não acontece comigo, ou eu acho que não acontece comigo. Então, acho que o primeiro ponto é desmistificar. A violência ela não acontece só na casa do pobre, da mulher que não tem acesso à informação. Ela acontece dentro das nossas casas, né? Então, a gente precisa olhar para esse todo. Porque, como a gente sempre conversa, nós somos frutos de uma sociedade, todos nós, que é machista, estruturalmente machista, né? Quando a Mafone fala, olha, é uma utopia, mas eu quero viver num mundo onde eu não tenha violência, né? Eu me lembro, venho da periferia, andei muito de ônibus, andava até chegar no ponto de ônibus, e para eu me arrumar naquele dia, que eu ia ter um dia de trabalho, eu tinha que pensar por onde eu iria passar. Quem seriam as pessoas que eu provocaria com a minha roupa? Esse não é o mundo que eu quero viver, né? Eu preciso olhar para... A gente realmente precisa plantar hoje para o amanhã. E aí, assim, a gente tem que, então, ter essa presença e olhar o que é a violência, né? Será que eu estou num relacionamento abusivo? E é tão difícil de a gente dizer violência é isso ou é isso? Eu digo que sempre que você se questiona se isso é normal, já acendeu ali uma luzinha, né? Eu tenho vários tipos de violência. Eu tenho a violência psicológica, que acontece diariamente e que essa é difícil de identificar, porque a gente sempre tem uma desculpa para aquela atitude, para aquela fala mais grosseira. Tem a violência patrimonial, violência sexual e tem a violência física. Ah, mas quando que eu sei que o meu relacionamento é abusivo? Quando você olha para esse relacionamento e ele te incomoda, quando de alguma forma te desperta para o questionamento, é importante que você fique atenta, né? Quando a gente fala ali do relacionamento abusivo, você começa a ver uma disparidade de poder entre homem e mulher. Uma parte começa a ficar muito detentora do poder, consegue trabalhar a manipulação de uma forma que a outra vai se distanciando dela mesmo. Quando você olha, você já não se reconhece mais. E aí você olha ao entorno, você não tem mais família, porque ele vai te separando daquela família, ele vai colocando você num lugar que, assim, você é boa demais, a sua família, ela não está te amparando, ninguém te ama como eu te amo, ninguém te protege como eu te protejo. E aí, ele implica com um batom vermelho, com a roupa, mas o problema não é o batom e nem a roupa, porque ele confia em você. O problema são os outros, a reação que as pessoas vão ter, porque você é muito linda e você não pode, né, se destacar tanto, porque daí talvez ele ficasse nervoso. E aí as manipulações começam a acontecer. Né? Então, achei até interessante, Ellen, desculpa te cortar, mas falando, você falou de um jeito que parece que existe muito essa sedução, né? Então, no sentido de, tipo, é que você é muito maravilhosa, eu não confio nos outros, mas eu confio em você, mas você é muito maravilhosa, então um pouco dessa sedução mesmo, né? A gente precisa olhar, né, Lu, para as relações, claro, de forma amorosa, é uma delícia se apaixonar, viver um amor, mas a gente não pode romantizar a violência. Então, sabe aquela coisa de falar assim, agora que eu achei, eu não te deixo mais escapar? Lá atrás eu achava isso lindo. Hoje a pessoa, se eu ouço isso, já dá uma coçadinha. Falo, como assim, gente? Como assim? Deixar escapar? Tô sendo presa? O que é isso? Então, assim, o que eu digo é a mesma sociedade, tá? Que desenvolve um solo fértil para que o abuso aconteça. Ela é a mesma sociedade que critica a mulher que não consegue sair do relacionamento abusivo. Mas como que não saiu? Gente, ela está inserida num ciclo de abuso. São anos ouvindo o quanto ela é burra, feia, incompetente, e que ninguém mais vai amá-la do jeito que ele amou,
né? Porque primeiro vem a conquista, depois que você já está naquele lugar onde ele quer que você esteja, que é naquele lugar onde você não tem mais acesso, você não tem as amigas, você não tem ninguém para pedir socorro, né? E você perde a referência, você se afasta de você e você perde as referências. Então, julgar é muito... A gente não pode julgar essa mulher que está nesse processo de dependência emocional, dependência financeira, né? Porque vem muito disso, de a gente não ter mais para onde fugir, a gente se afastou da família, a gente não tem para onde correr, e eles... Eu vejo isso quase que todos os dias, quando as clientes vêm, essa sociedade que faz esse pano de fundo de tudo bem para o abuso, diz que homem é assim mesmo, né? Eu comentava com a Lu há uns dias atrás que a violência psicológica, além de ela ser difícil detectar, quando a gente fala de violência física, meninas, eu só acredito que ela esteja acontecendo quando eu tenho o braço quebrado, o olho roxo, porque se for só um empurrãozinho, um puxãozinho de cabelo, jogou meu celular na parede, quebrou, ele estava nervoso. Homem é assim mesmo. O que eu fiz para colocá-lo nessa situação, né? Então, essa sociedade vai dizendo, vai confirmando os comportamentos desse homem abusivo. Eu digo homem porque, na maioria das vezes, eu estou falando de uma porcentagem muito alta, mais de 80% das vítimas de violência são mulheres e os seus agressores são seus companheiros, né? Então, a gente tratando assim de uma forma generalizada, dizendo que ele, tudo bem se comportar dessa forma. E aí, quando o tempo passa e a mulher consegue, de alguma forma, pedir socorro, ela é criticada por essa sociedade que disse que era normal, mas que agora, como assim você suportou tanto? Como assim você ficou tanto tempo nessa relação? Então, a gente precisa começar a olhar para as nossas relações, né? E entender que não tem classe social, que tudo que fere a minha existência, que tudo que fere aquilo que eu acreditei um dia já me soa diferente, já acende a lanterninha. Porque talvez eu diga para vocês, compartilhe algo e vocês digam, mas é assim mesmo. Mas para ela, enquanto pessoa, está doendo muito. Então, eu não posso julgar, eu preciso acolher, né? Eu preciso olhar para aquela dor, validar, acolher aquela mulher e oferecer ajuda, né? Informar para ela que sim, é possível e que o que ela está vivendo não é normal, porque a mulher ela não precisa, ela não deve estar numa situação de quase cárcere, numa situação onde eu trabalho, eu sou uma super executiva, mas eu sou humilhada lá dentro da minha casa, né? Então a gente precisa começar a ter esse olhar. Então, eu não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta, Lu, mas quando a gente fala que é violência, é tudo que te choca, tudo que te tira dessa tranquilidade, dessa paz. E essa violência, ela pode vir, sim, em forma de violência física, mas ela pode vir em forma de violência patrimonial, que às vezes, eu tenho pessoas do meu ciclo de amizades que, assim, mulheres que estão super bem na carreira e, assim, elas precisam sustentar os seus maridos, não é porque é uma situação específica, mas porque ele quer que seja daquela forma e ela sofre violência patrimonial. Ela ganha o próprio dinheiro e praticamente não gere esse dinheiro. Isso é violência patrimonial, né? Eu preciso olhar para isso. Olhar para a existência mesmo dentro do casamento da violência sexual. Não é porque eu estou casada que eu sou obrigada ao ato, né? Até hoje, às vezes, quando a gente abre uma roda de conversa e traz isso, as mulheres se chocam. Gente, mas assim, né? Tô lá, é melhor. Não. Se eu não estiver bem para aquela situação, se eu não tiver desejo para aquela situação, já é violência sexual, né? Então, a gente precisa ter essa presença e trabalhar com não julgamento,
do que aquela mulher sente ou por que ela ainda permanece naquela relação, né? Porque como você fez um parênteses, Lu, ninguém chega batendo, tem uma sedução, e aí a gente, só para concluir, a gente entra naquele ciclo que você é conquistada, ele é maravilhoso, tem todo aquele momento da conquista, e aí aos poucos ele vai se mostrando e a tensão ela aparece e você vai abrindo mão de quereres internos, de coisas que você normalmente fazia para não desagradá-lo. Coisa vai trabalhando, isso explode, por vezes em violência, e aí quando ele se arrepende, ele volta para a lua de mel, para ser aquele príncipe que ele se apresentou no início, né? Esse então, ciclo que você falou, então, né? É o ciclo do abuso, né? O ciclo da violência. E a mulher, ela está lá dentro. Por vezes, ela não consegue enxergar. Dificilmente, a mulher que sofre abuso, ela consegue sair sozinha. Ela precisa de um empurrãozinho da amiga, da empresa que é parceira, que está percebendo essas situações, né? As marcas no corpo, enfim. A gente, enquanto sociedade, tem responsabilidade, né? Então, a gente tem que abandonar o julgamento, saber que pode acontecer até mesmo dentro das nossas casas e amparar e acolher quando nós estivermos diante de uma situação assim. Muito legal, Ellen, obrigada. A Ana Paula, ela até colocou aqui, né? Ela é idealizadora da Fórmula do Recomeço, um programa que ajuda a reestruturar mulheres em situação de separação ou conflitos em relacionamentos. E ela fala que a violência emocional e patrimonial são extremamente destruidoras porque elas são homeopáticas. Então, a mulher só percebe, quando ela percebe, ela não se enxerga mais. E a maioria das mulheres vem com a mesma queixa: eu me perdi de mim mesma. Né? Então, só aqui um parênteses da Ana Paula. E aí eu queria ouvir de você, Mafone. Bom, depois a gente vai fazer essa roda, também quero abrir para as pessoas que estão aqui, né, presentes, mas queria ouvir de você, porque tem uma experiência, assim, tanto, enfim, como ativista da causa, mas também dentro de uma empresa, né? Porque às vezes você é gestora e começa, né, perceber que aquela mulher está em uma situação de violência. Então, eu soube de uma amiga, na verdade, né? E aí, enfim, ela também trabalhava, mas a gente foi realmente num papo muito íntimo, né? E como que você faz nesse caso, né? E eu sei que você, né, tanto o Instituto Avon quanto a Sodexo tem muitas iniciativas que tiram as mulheres dessa questão aí, porque acho que a independência financeira é o principal ponto que faz com que as mulheres continuem nesse ciclo de violência. Então, eu queria ouvir um pouco tanto dessa questão do gestor, né, como pode apoiar os colegas, amigos, enfim, quanto a empresa também. Muito bom. Eu estava aqui ouvindo a Ellen e eu acho que para responder a sua pergunta, Lu, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás, que é entender o seguinte: não existe lugar seguro para as mulheres. Portanto, todo lugar é um lugar de ação com relação à violência contra as mulheres. Quando eu, né, comecei a fala e eu trouxe, a gente ainda está muito longe de poder, na verdade, minimamente conseguir atuar com qualidade e com cuidado dessas mulheres. Porque qual que é a questão? Tem algumas barreiras que impedem a gente de trabalhar isso. E são exatamente essas barreiras que são as barreiras que a gente precisa ultrapassar, independente de que lugar a gente está falando. Se é a nossa família, se é a nossa própria casa, se é a empresa. Essas barreiras, elas acontecem em todos os espaços. E alguns que a gente chama de ai, caramba, fugiu a palavra aqui. De mitos, dos mitos que rondam a violência, eles são os dificultadores dessa conversa e os dificultadores da forma da gente olhar para isso, tá? Então, o que eu acho que é importante? A gente entender que, primeiro, a violência, especialmente quando a gente está falando do mundo corporativo, ela se expressa
de formas específicas dentro do mundo corporativo e ela é afetada por violências que acontecem fora do mundo corporativo. Então, tem duas dimensões importantes aí de leitura. Uma primeira é identificar e entender que 1 em cada 5 faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência que acontece dentro de casa. A casa é o espaço mais violento e mais perigoso para as mulheres. Quase 50% da violência que acontece contra as mulheres acontece dentro de casa. Tá? Então, acho que esse é a primeira questão. Então, o que a gente pensa? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, assim, chegou na empresa, nada, assim, não nos diz mais respeito. Não só diz respeito, como isso interfere diretamente na atuação. Então, acho que uma coisa importante é a gente entender isso. Quando a gente fala sobre as violências que são mais comuns dentro do ambiente corporativo, a gente está falando sobre os assédios. Então, a Ellen, ela foi trazendo as violências que estão pautadas pela Lei Maria da Penha, que é hoje o terceiro mecanismo mais importante de proteção e acolhimento das mulheres. Para além das questões que são trazidas para o mundo corporativo, pela Lei da Maria da Penha, os assédios, eles são muito importantes de serem discutidos na perspectiva de gênero. Porque o que acontece? O assédio moral, ele tem um equilíbrio maior entre homens e mulheres que sofrem assédio. Só que a forma do assédio moral atingir as mulheres, ele tem um componente adicional que é a questão de gênero. Então, embora aconteça com os dois grupos, quando acontece com as mulheres, ele é muito mais perverso. Né? Então, essa é a história da interseccionalidade. Tá? E o componente do assédio sexual, aí você tem uma desigualdade muito grande. Né? 80% dos assédios que acontecem sexuais acontecem contra mulheres, e sim, agora o estudo do Sincolga e Sinkeva, que saiu junto com o LinkedIn na semana passada, mostrou que quase 50% das mulheres já sofreram ou estão sofrendo alguma forma de assédio sexual. Então, tem aí uma dimensão que é importante. Como é que a gente percebe esses assédios e como é que a gente também se percebe cometendo esses assédios? Porque é isso. Uma outra coisa super importante é dizer, cada uma, e aqui eu acho que só tem umas, né? Tem um também, né? Tem o pai da Lili também. Mas cada uma e cada um de nós é parte do problema. Porque senão a gente fica achando que a gente é ótimo, que a gente é uma pessoa muito boa e que a gente não comete violências. Isso não é verdade. E não é porque a gente é mau, é porque a gente naturalizou processos que não são naturais. Eu tenho conversado, e hoje de manhã, né, a gente estava falando numa das nossas rodas aqui, sobre a questão das mães, né? E nessa conversa das mães, algumas falas pretensiosamente inofensivas, elas são muito violentas para as mulheres. Por exemplo, não, olha só, eu sei que você tem que ficar com seu filho, eu sei que aí o negócio está difícil, que a gente está em casa, mas só termina aquele relatório e depois você vai resolver. Não, assim, não vai agora no banheiro, a gente precisa terminar agora. Sabe, essas pequenas violências que você acha, porque assim, o que você está dizendo é muito mais importante do que a outra pessoa está dizendo. Essas pequenas falas, elas são muito mais violentas, e ainda em especial nesse momento, porque aí, ou outras falas, a gente está pensando, né, nas mulheres que estão sendo demitidas, e aquelas que estão tentando disputar as promoções. Mas você tem filho, né? Então, assim, será que é o momento de você fazer uma movimentação? Não, assim, eu só estou querendo cuidar mesmo, assim, de você. Só estou querendo cuidar. Assim, mas você tem filho. Então, assim, essas questões, elas são muito importantes para a gente tomar cuidado, né? Então, o que ajuda a perceber, né, respondendo aí a sua pergunta? As pequenas mudanças de comportamento das mulheres. Aquela mulher que falava e deixa de falar, aquela amiga que ligava e que deixa de participar das coisas, aquela que nunca abre a câmera porque, afinal de contas, ela está ali descabelada. Assim, será que é só isso? Será que tem outras questões aparecendo? Então, uma das coisas importantes é que a gente pare, fundamental para a gente conseguir colocar na mesa esse tema, é a gente deixar esse tema mais parte do nosso cotidiano, menos tabu, porque a gente não quer falar de violência, porque a gente quer mudar o mundo. E quando a gente não fala sobre violência, acontecem as violências mais extremas, e é aí que está o problema. A gente só espera agir quando já aconteceu uma catástrofe,
ou está prestes a acontecer uma catástrofe. Isso é muito ruim. Quando a Ellen vai trazendo as violências que são as primeiras que acontecem, que é a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial, assim, e as mulheres, elas acham que está tudo bem essa violência patrimonial, que é isso que a Ellen falou assim, não, mas assim, ele só está dizendo para mim que ele me ama, assim, ele pediu para eu tirar esse batom, que realmente eu acho que eu não fico bem de batom vermelho, sabe? Ai, não, porque assim, essa roupa, eu até entendo que ele está falando, ele está cuidando de mim. Ah, não, assim, e ele cuida do dinheiro, porque assim, ele é melhor mesmo para cuidar do dinheiro, faz parte ele cuidar. Então, minha filha aqui, não, Maquine, peraí. Tô vendo que você está apagando todas as luzes. Então, assim, esses tipos de cuidado, eles são muito importantes para a gente não intensificar as violências. Então, conseguir perceber, e o que é mais importante é agir antes disso, porque, gente, querendo ou não, está dentro dessa sala aqui, tá? A violência está dentro dessa sala. E porque a gente acha que a violência é só o olho roxo. Mesmo que a gente fale assim, não, eu entendo, mas eu falei, já entendi que tem essa violência psicológica, mas eu não passo por isso. Todas nós, em algum momento, estamos passando por isso, tá? Isso é muito importante. É muito importante a gente aprender a entender qual é o limite para a gente. Porque são as violências porque a gente está sobrecarregada, são as cobranças do chefe porque a gente não está conseguindo dar conta. Então, assim, isso está acontecendo com a gente. A gente pode não estar conseguindo enxergar, mas é muito importante que a gente saiba. Eu acho que é muito, muito legal o que você falou, Mafone. E aí tem uma pergunta aqui da Carol, que ela colocou que pode ser aqui para vocês, mas também até para as participantes. Como ajudar quem não quer ser ajudada? Quem nos procura para desabafar, mas quando mostramos que os caminhos não mudam e continuam no relacionamento. Posso responder? Olha... Vai lá. Rapidinho. Eu sempre adoto... Eu acho que para cada um existe um tempo, um momento. Então, acho que o primeiro ponto é o não julgamento. Se essa pessoa ela te procurou, é porque ela confia em você de alguma forma. Então, assim... ter uma escuta empática, ativa, sem julgar. Você pode trazer caminhos, mas se ela quiser seguir esse caminho que você apontou, maravilhoso. Mas se ela não quiser seguir esse caminho, maravilhoso também. Esteja sempre aberta para que ela possa olhar para você e confiar em você. E não ser mais uma pessoa que vai dizer, mas tá vendo? Você não saiu. Entende? Mais ou menos isso que eu adoto para a minha vida, porque eu também atendo as clientes, às vezes a gente fala um tantão de coisa e ela não está pronta, e tá tudo bem, estarei aqui para ela quando ela precisar. Acho que é muito disso, assim. Muito legal. Obrigada, Ellen. Imagina. E aí, passando a bola aqui também para a Lili, né, Lili, para você contar um pouco para a gente. Claro, enfim. Obrigada, Lu. Bom, eu trabalho, né, como comentei no início, né, na Sodexo, na área de diversidade e inclusão, e o tema do gênero e o tema da violência contra a mulher é um tema que venimos trabalhando já faz muitos anos. Eu te diria que el del 2014, 2013, mais ou menos, né? Nós temos aí a sorte de ter uma CEO, Andrea Dutra, né? Muito engajada com o assunto, muito comprometida, né? Ela muito luta com esse assunto, porque sabe que estamos enfrentando essa situação e sabe, né, que temos tantas mulheres na empresa que podem estar precisando de nossa ajuda como empresa, né? Então, realmente, estou... pelo que escutei assim, né, um pouquinho aqui das minhas colegas, Ellen, Mafuane, né, o mais importante, eu penso aí, né, assim como a Ellen trouxe, né, é a educação do tema nas violências, né. O tema da violência, muitas vezes, como vocês trouxeram, infelizmente as mulheres não conseguem entender, né, qual é o tipo de violência que elas podem estar sofrendo, né, e nós temos nos dedicado dentro da Sodexo a fazer isso, né, a fazer uma educação interna, né, sensibilizar as nossas mulheres e homens, né, então não temos só falado para mulheres, mas também sim para os homens, que muitas vezes também acontece que não tão só ela não sabe da violência que está sofrendo, mas também o homem não sabe que ele está cometendo sim uma violência, que isso sim é uma violência, né? Que não permitir a mulher se colocar esse batom vermelho e essa saia mini falda, mini saia que ela gosta, é violência também, né? Então, é importante trazer isso, trazer ao homem na fala também, quando falamos do tema de violência contra a mulher, não é só a mulher, né? Temos que trazer o homem, finalmente, o homem que é o agressor, né? Segundo a ONU Mulheres, né? Cada 3 homens, 1 é agressor.
Então, imaginem, né, um número alto, né? Pensando que também estamos em um dos países, né, mais violentos, né, com mais feminicídios, no quinto lugar, ocupamos no quinto lugar no mundo, né, detrás da Rússia e de outros países de Latinoamérica, né? Então é um número terrível, né? Não estamos, obviamente, não estamos sozinhos, né? Outros países, Turquia, países árabes, Espanha, né, aumentou terrivelmente o número durante a pandemia, 300% aumentaram as chamadas, né, as ligações para o número, né, de apoio à mulher lá. Então, não é só aqui no Brasil, é uma realidade que se vivencia em todo o mundo. Infelizmente, eu falo que é uma pandemia paralela, mas que a pandemia da violência contra a mulher não vai acabar com uma vacina. Infelizmente, a da Covid pode que acabe logo, tenhamos uma vacina, mas a da violência contra a mulher não. Então, a gente, como empresa, temos que nos permitir, certo? Temos que fazer algo. E eu trago, um tema que acho que é super importante, nós como empresa, certo? Como mundo corporativo, dar um espaço de segurança para essa mulher, né? Precisamos que elas saibam que existem canais na empresa, que eu posso, confiar talvez em alguém dentro da empresa, que eu posso e que tenho um canal ao que eu posso ligar, e que alguém me vai ajudar, né? Mas esse espaço de segurança é super fundamental, né? Como Manfoane trazia, certo? Todas essas vivências que temos todos os dias as mulheres, né? Saber que eu posso, sim, contar com a ajuda de alguém, que eu posso denunciar, né? Que eu estou sofrendo talvez algum tipo de assédio na empresa, ou que estou sendo violentada pelo meu marido e que eu possa trazer isso, que alguém me possa ajudar, a que devo fazer, isso é fundamental hoje dentro da empresa, né? Acredito que isso esse espaço que a gente tem que ter é fundamental. E como tu falavas também aí, né, nós que também somos membros, né, de um grupo, né, que se chama Tem Saída, né, é um trabalho que faz a Prefeitura de São Paulo, que eu fico super feliz de que nós somos parte desse programa, né. Tem Saída foi idealizado pela doutora Gabriela Mansur, trabalha também aí o doutor Mário, né. E esse programa se abriu em 2018 com a ideia de poder abrir as portas de nossas empresas para dar oportunidade às mulheres para trabalharem. E por quê? Porque, como comentava Ellen, o ciclo da violência, infelizmente, muitas vezes volta, e aí alguém perguntava, certo, o que fazer com alguém que está sofrendo esse assunto e que muitas vezes a pessoa não consegue, porque é muito difícil sair de um ciclo de violência, gente. É muito forte, é muito difícil, é uma coisa terrível, né? De fato, a ONU Mulheres, ano passado, comentou que são 7 anos, pelo menos, para que uma mulher perceba que está numa situação de violência e faça alguma coisa. Então, gente, não podemos, como falou Ellen, a gente não pode, certo, ir e falar, você tonta, você burra, como não se separa, como não faz boletim de ocorrência. Gente, são anos de relacionamento com o mesmo homem, com filhos com esse homem, com uma vida em comum, com uma casa, com bens que compraram junto. Não é fácil sair de uma situação assim. Para nada, não é fácil para uma mulher sair disso, né, gente? Então, infelizmente, muitas mulheres vão, denunciam e voltam com o agressor, né? Muitas vezes, pelo tema da dependência econômica também, né? Tenho filhos, que faço? O que vou comer? Como me vou vestir? Não tenho dinheiro. Então, o fato de se ter saída, o objetivo dele, né, é que as empresas demos essa oportunidade a essas mulheres com algum trabalho, certo? Para que elas consigam, então, de alguma forma, sair desse ciclo de violência. Somos também membros da coalição de empresas pelo fim da violência contra mulheres e meninas, del qual faz parte aí, né, o Instituto Avon, a Manfoane aqui, né, minha parceiraça nisso, certo? E, né, durante este último tempo, pensando em toda essa violência terrível, né, que aumentou tanto na pandemia, através de um coletivo de mulheres que eu participo, que se chama Jade Mulher, né, que foi a idealizadora e criadora desse Jade Mulher, é Ana Paula Arbache, que está aqui hoje comigo. E ela tem, né, uma startup, Arbache Innovations, ela trabalha com temas, né, para recursos humanos, né, inovação, muito, muito interessante. E a ONU Mulheres, né, se contactou com ela, né, com eles nesse período e falou, gente, precisamos fazer alguma coisa para trazer, né, de alguma forma, esse conhecimento
as mulheres de lo que é a violência, quais são os tipos de violência, de uma forma diferente. Porque, às vezes, já com manuais, documentos que temos na empresa, de fato, eu na Sodexo sempre tenho compartilhando manuais, documentos com as mulheres, mas eu nem sei sequer se elas conseguem ver esse material, essa informação. E então, esse contato da ONU Mulheres com Ana Paula e com tudo isso, fez com que nós criássemos jogo, game, que é o game de enfrentamento à violência contra a mulher, e com o objetivo de educar as mulheres e os homens nesses 5 tipos de violência do Instituto Maria da Penha. E tivemos aí um super parceiraço, Instituto Avon, que também está a Mafuane conosco, um super parceiraço aí que nos apoiou com a revisão do game, porque no início nós fizemos tudo de zero, gente, com as vivências que experimentávamos no dia a dia das nossas próprias mulheres colaboradoras, que nos contam suas histórias, Então, foi um trabalho super bonito, e eu quero aqui, então, apresentar a Ana Paula, que vai se apresentar um pouquinho e vai mostrar aqui rapidamente o game para vocês, e espero que muitos de vocês aqui joguem o game. Ana Paula. Olá, Legal, Liliana. Ana Paula. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse material que a gente fez. Na verdade, é um processo de Open Innovation. Eu sou sócia da Arbache Innovations, que é uma startup signatária da ONU Mulheres. A gente já tem uma parceria bastante grande e com o Hub Mulher, que é o coletivo de mulheres que eu fundei, a gente conseguiu concretizar uma gameoteca digital, mobile, gratuita, para falar sobre o ODS 5. Então, eu vou passar rapidinho, depois, se quiser, eu deixo a apresentação com vocês. Nós estamos desde 2018 nessa parceria com o Pacto Global e com a ONU Mulheres, e o Hub Mulher, ele trabalha, um hub mesmo, com várias parcerias que monta e desmonta projeto, bem no ciclo de inovação. Nós já temos 3 games, que são ferramentas gamificadas. Esse daqui foi feito para o CONAR, que é sobre o ciclo de carreira da mulher, então também é gratuito. A gente devolveu um People Analytics para o CONAR, mostrando quantas mulheres não estão preparadas para fazer gestão de carreira. Esse é dos UEPs também, que passam pelos 7 princípios dos UEPs. A Maria é a nossa CEO, é uma mulher que tem um engajamento social bastante grande. Então, a Adriana da ONU fez esse game junto com a gente e ficou primoroso. Hoje ele está em inglês e português. E a gente chega no game de enfrentamento à violência doméstica, que foi uma encomenda, primeiramente, da ONU Mulheres e depois da doutora Ruth, que é uma das nossas Hubbers, que é juíza da comarca de Adamantina e faz muito julgamento a respeito de feminicídio. Então, nós fizemos um setup de um grupo de trabalho onde a Lília estava, a juíza, a doutora Ruth, uma psicóloga que trabalha com enfrentamento à violência doméstica nos presídios, na região lá de Adamantina, 2 consultoras da ONU Mulheres, eu e a Renata Risse, que também é uma startupeira que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. O game, gente, ele conta a história da Penha e da Luana. A Penha sofre abuso no relacionamento e a Luana vai tomando decisões de como ir ajudando a Penha a sair dessa situação. É um game explicativo, educativo, muito amigável, em 15, 20 minutos se joga, e ele tem todo esse direcionamento para o acolhimento, para a escutativa e para a ajuda. Nós temos aí 14 instituições parceiras, a Mafuane e a Daniela do Instituto Avon foram muito parceiras prototipando, validando o protótipo, a Associação dos Magistrados do Brasil, o Pacto Global, o Instituto Maria da Penha. Então, foi um cluster mesmo de forças para nos ajudar, e agradeço muito, Luciana, a esse espaço aqui agora. É muito importante, vocês podem passar o QR Code aqui, já vai para o seu mobile e vocês podem cadastrar e fazer o jogo, acima dos 18 anos. Então, foi uma equipe de trabalho que se montou em 2 meses, validamos com mais de 10 pessoas esse protótipo. A princípio, a personagem principal seria negra, depois não, achou-se melhor mudar isso daí. Então, foi uma discussão muito bem feita. E aí o jogo, ele conta mesmo, através do storytelling, que nós usamos ferramentas com storytelling, ela capta essas informações.
através do nosso machine learning e da inteligência artificial e gera dados, ela entrega dados de precisão em cada uma das rodadas. As rodadas fazem os 5 tipos de violência: psicológico, moral, patrimonial, sexual e físico, e aí o jogador ele vai se colocando no lugar para tomar decisão. Esse game ele fica na nossa área de empoderamento feminino, a área de responsabilidade social da Arbache. Nós temos várias parcerias com o Instituto Ser Mais, Rotary, agora com a Sodexo, que vai fazer um estudo de caso totalmente direcionado para isso, vai ter uma área no nosso dashboard para fazer as análises, e nós estamos entrando muito fortemente com essa área de responsabilidade social 4.0, usando as tecnologias da Revolução 4.0 a favor de dados de precisão para atender a essas demandas que a gente tem. Esse game vai sair português, espanhol e inglês, então até o final do ano nós temos eles nessas 3 línguas. Ontem eu estava discutindo com a Lília até a mudança do nome da personagem, e aqui já tem alguns gráficos que ajudam a gente a fazer os analytics. Qual que é o nosso maior desafio agora? Aí eu peço a todas vocês que estão aqui. O discurso é muito bonito, a ação é muito difícil, como a gente sabe. Como a Ellen falou, muita gente acha que isso não é um tema para eles. Então, eu tenho visto muito as pessoas divulgarem, mostrarem, mas não jogam. Então, se vocês puderem entrar no jogo hoje ou amanhã, joguem, fotografem, botem na rede social, botem o QR Code, estimula o grupo de WhatsApp, gente. É uma rede muito difícil de ser sensibilizada, porque eles acham que não é com eles. Então, é isso aí. Falei um pitch muito rapidinho, está à disposição de vocês. Muito obrigada. Legal. Ana Paula, se você puder disponibilizar para a gente, né, a apresentação ou esse folder que tem o QR Code, aí acho que é uma forma também de a gente poder, enfim, viralizar, né? E aí testar e mandar para os contatos também. Então, super obrigada, uma linda iniciativa, acho super, super importante. Nós acabamos de lançar na Sodexo, como comentou Ana Paula, hoje. Acabo de sair desse webinar na Sodexo e tivemos um depoimento maravilhoso de uma de nossas gestoras de unidade, que ela comentou conosco, né, como é que ela não sabia, né, que uma de suas funcionárias estava sofrendo, né, violência do namorado, né. Ela estava com comportamentos aí bem, né, que realmente tinham mudado, então ela estava aí mais calhada, estava faltando trabalho, né? Então, como falou Mafuane também, né? Às vezes, né, os próprios gestores, nós como líderes, nós como colegas, temos que perceber e dar uma olhares nesse assunto, né, gente? Porque pode ser que essa mulher esteja sofrendo e não temos ideia, né? Pode ser uma colega nossa chefa, nossa amiga, nossa prima, nossa irmã, nossa mãe. Então, é um tema que a gente tem que se falar, não ter medo, né? E já não escutar mais isso de que não se meta a colher, se mete sim, né? E a gente tem que fazer algo, porque, gente, esses números são terríveis, né? E todos os dias ver como uma mulher morre de mãos de seu próprio marido, namorado, que jurou amor eterno para ela, gente, é terrível. Tem uma coisa que você falou, Lili, eu sei que a gente está com o tempo super curtinho, de novo gostaria acho que a gente vai ter que marcar muitas outras rodas, porque acho que cada pilar daria pelo menos 1 hora de live para a gente conversar. E eu acho que é um assunto que a gente tem que ter cada vez mais espaço para falar, até porque uma das coisas que eu ia falar para você, Lili, agora ouvindo um pouquinho, é a questão da vergonha, né? Então, acho que também eu soube de 2, enfim, num momento muito íntimo, de muita conversa, era uma conversa assim, eu fiquei super espantada, porque eu não imaginava, né? E eu acho que tem isso mesmo, né? É um assunto super... É difícil trazer isso, né, para alguém, então... acho que tem um pouco como, até assim, quando vocês falam, tipo, as pessoas, primeiro, elas acham que não acontece com elas, será que isso é assim mesmo? Ou o cara, ele jogou o celular porque ele estava nervoso, mas quer dizer que ele quer mostrar que ele tem mais força que você? Isso é um tipo de violência? Então, tem várias coisas, né, que, enfim, a Mafone também falou da naturalização da violência. Então, a gente acha que isso é normal, e por achar normal, a gente acha que não acontece com a gente, por achar que não acontece com a gente não joga, a gente não divulga, a gente não acha que acontece com as amigas. Então, acho que é todo um contexto aí que a gente tem que mostrar as nuances mesmo, né, e sensibilizar. Então, enfim, acho que tem bastante assunto para várias horas.
A Débora fez uma pergunta aqui, não sei se você pode responder, Mafô, que ela perguntou para você, tá? Eu vou responder. Eu sei que a gente tem 1 minuto, então eu vou responder em 1 minuto para a gente não pode pegar atrasar o uns tempo. 5, 10 minutinhos, se vocês quiserem, porque eu, né, enfim, queria ouvir um pouquinho de cada uma. Tá. Eu tenho uma outra live na sequência, então Tá também bom, não... então tá bom, mas eu vou responder e eu vou trazer aqui um gancho do que a Ellen trouxe, que é o seguinte, a questão da ajuda, gente, eu acho que se a gente sair daqui com os grandes mitos desmistificados em relação à violência, acho que a gente cumpre o objetivo dessa conversa. Um dos mitos que a gente tem é de que pedir ajuda é denunciar. A denúncia é o fim de um pedido de ajuda, não o começo. Então, uma mulher, quando ela vem pedir ajuda para você, não quer dizer que ela quer denunciar. E pode ser que ela nunca denuncie. É muito importante denunciar? Sem dúvida. É fácil? Não é. Então, ela só pode fazer isso quando ela estiver fortalecida emocionalmente. Então, para sair de um ciclo de violência, o mais importante não é denunciar, é pedir ajuda. E o que a gente faz? Tá sofrendo violência? Ligue 180. Tá sofrendo violência? Ligue 190. Gente, isso não é bom. Isso não é o caminho. Porque porque aí, senão, a gente acha que o fato dela ter vindo falar com a gente não quer dizer que ela não está pedindo ajuda. E o fato dela não obedecer ou acolher os nossos conselhos também quer dizer que ela não está querendo ajuda. E a grande questão é muito importante que a gente respeite a autonomia das mulheres, porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que ela passou a vida inteira ouvindo. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e o que ela só está precisando é que você ouça. Às vezes eu ouço, sem brincadeira, as mesmas histórias, 52 vezes, 62 vezes, porque para mim é a mesma história, para ela é um elemento novo. Com relação ao segundo ponto que a Débora colocou, o que acontece, Débora? É super legal você trazer esse ponto, exatamente para entender que a violência ela é um fenômeno que acontece com todas as pessoas. Infelizmente, vocês devem ter ficado sabendo de uma violência de uma ex-funcionária da Avon que foi... nem sei como explicar isso, mas ela foi a trabalhadora doméstica da casa dela, foi encontrada numa situação análoga à escravidão. Aí, qual é a reação natural que você faz a uma história dessa? Você fala assim, nossa, como ela é horrível, onde já se viu, que coisa perversa, como que a gente não viu? E aí eu falei, gente, olha só, vamos levar a conversa para o lugar certo? A questão não é demonizar a pessoa, a questão não é dizer o quanto a gente é boa, o quanto ela é má, a questão é, precisamos falar sobre violência. Isso chegou nessa situação 20 anos depois. Foram 20 anos. Então, a gente precisa entender que falar sobre violência é entender como é que a gente constrói relacionamentos, é sair da ideia de que a gente está combatendo violência e ir para a lógica da construção de relacionamentos saudáveis. Qual é a base da construção de um relacionamento saudável? Liberdade, respeito, autonomia, sonho, crescimento. Tudo isso faz parte. Quando você traz, Luciana, que é muito importante a gente olhar para as questões do que é um relacionamento, porque assim, o relacionamento começa abusivo, depois ele se torna um relacionamento violento, depois ele se torna um relacionamento perigoso, e aí ele vai para a morte. É assim que acontece. O relacionamento abusivo, ele começa com os seus limites deixando de ser limites importantes, ou você não sendo respeitada por você mesma, né? Você deixa e vai ultrapassando. Foi só uma vez. Foi só dessa vez. Não, mas ele estava... Então, assim, você vai encontrando justificativa, você sempre vai ter. E esse processo é muito importante. Por isso que o pedir ajuda e conversar sobre isso ajuda a ampliar a consciência, ampliar os horizontes e dizer, vocês não estão sozinhas. Assim como o jogo, a gente também tem uma série tem um programa chamado Você Não Está Sozinha, que acabei de saber que a gente ganhou o Prêmio Aberge, que é um programa que a gente tentou ajudar mulheres no processo 360. Como é que a gente ajuda a mulher a sair de casa? Como é que a gente ajuda a mulher que não pode voltar para casa? Então, a gente fez uma parceria com o hotel, a gente fez parceria com o Grupo Pão de Açúcar para conseguir cesta básica, a gente fez parceria com a Uber para ela ter corrida gratuita, com espaços com o escritório de advocacia e com serviços de atendimento psicológico. A gente tentou fechar o ciclo, porque às vezes ela não pode sair de casa. Então, ela fica em casa, mas ela tem a cesta básica para poder lidar com as questões. Puxa, às vezes ela precisa
precisa sair naquele momento. Então, assim, vai para onde você precisa ir. Casa da mãe, da amiga, da tia, para a delegacia, para o hospital, enfim. Às vezes ela não consegue voltar. Então, a Cora, ela pode ficar 15 dias com os filhos, com toda a alimentação paga, com todo... Assim, como que você faz para ajudar? Tem várias formas, não é só a denúncia. Então, vamos só tomar cuidado com isso. É isso. Super Desculpa, obrigada. eu vou ter que ir para outra live agora, falar de câncer de mama, porque estamos no Outubro Rosa ainda, né? Então, é isso. Tá Obrigada, bom? Antônio, Gente, obrigada. Obrigada, Ellen, obrigada, Lili. A gente está junto, tá, gente? É isso, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E tudo bem se a gente não souber as respostas, né? Parabéns, Lu. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Lu, eu Lili, gostaria, já que estamos quase fechando, né, aqui, eu só gostaria de trazer um ponto que, inclusive, eu trouxe aqui no webinar anterior que estive, né, na Sodexo, sobre a responsabilidade que temos como pais e como mães. Perfeito. Né? Eu acho que é super importante, né, nós falamos, né, tentamos fazer tudo isso, tentamos apoiar na empresa, certo, as nossas mulheres, tentamos fazer muita coisa, sensibilizar, mas como é de importante nós que somos, né, as que estão aqui, que são mães, né, que estão, os pais, né, que estão aqui, como é que estamos educando os nossos filhos, né? Como é que estamos educando essa personinha, né, agora pequenininha, que é o futuro, né? Eles vão estar no futuro de nós, né? Nós vamos a passar, vai acabar, e eles vão vir, né? Se não queremos que isso continue, essa situação de violência, temos que também fazer algo nós, temos que levar essa responsabilidade, né, para a nossa casa. E acho que isso é super importante, né? Hoje sabemos que, infelizmente, existem jovens, né, 16 anos, 17, e já estão experimentando situações de violência com o namorado, né? Meninas que chegam a mim a me falar, jovens aprendizes na empresa, que me falam, Lilian, eu não tinha percebido que estou sofrendo uma violência de meu namorado, né? E tem 17 anos, né? Imaginem. Está recém, né? Acabou de entrar na empresa, fazer aí como jovem aprendiz a trabalhar, né? Então imaginem isso, como que fica para depois para esse menino, né, essa menina que está na hora sofrendo de violência, né? Então quão de importante é a educação, né, gente? Então educação, para pelo menos eu, como falou Ellen, também é tudo, né? Educação é tudo. A gente tem que ensinar esse game, por exemplo, traz essa ensinança, traz para que eles vejam, né? Gente, isto existe, não podemos fugir desse assunto, né? E nós, como mães, como pais, pensar em como estamos ensinando a esses meninos e meninas que vão vir no futuro. A esse menino que não seja agressor e essa menina que não aceite, certo, qualquer tipo de agressão, de microagressão, que não tem por que aceitar, né? Então, isso queria trazer, porque acho que realmente é uma responsabilidade de nós como seres humanos, né? A empresa tem a sua responsabilidade, né? Os ONGs têm os seus institutos, todos temos, mas também mães e pais, né? Os criadores de crianças têm também aí uma responsabilidade importante nesse assunto. Obrigada, Lili. E acho que, além de ser pais e mães, nós temos rodas de amigos, rodas de família, e acho que daí é um papel de a gente, eu sempre falo que é hackear o sistema, mas assim, como a gente leva um pouco esse assunto, né? Porque às vezes em rodas de amigos aparece um assunto assim, daí quando você começa a plantar, né, amplia esse olhar também. Super obrigada, Lili. Ellen, querida. Bom, eu acho que, reforçando, eu acho que a Lili está coberta de razão, eu faço isso todos os dias com os meus filhos, e eu acho que é importante que a gente tenha, quando a Lu fala, né, dessa coisa da roda de amigos e tudo mais, eu não gosto muito de rótulos, de né, ficar fechada num rótulo de é feminista, não é? Então eu trago com muito jeitinho e com muito amor, e toda vez que eu vou para as empresas eu fico felicíssima quando tem um público ali masculino, porque nós precisamos disso, né, gente? Nós precisamos do masculino falando com o feminino e a gente ressignificando tudo que a gente aprendeu até agora enquanto amor. O que é amor, né? E aí, quando eu tenho um aprendizado, se eu aprendi de uma forma meio deturpado, que é amor, eu vou reproduzir violência, eu vou ser uma vítima de violência. Então, assim, a gente precisa realmente tratar essa sociedade, né? E nós somos parte dela. Então, assim, eu acho que uma sementinha por vez, a gente plantando e regando, com certeza a gente vai trazer um mundo melhor para as próximas gerações. E, assim, felicíssima de estar aqui com vocês, muito honrada. E, assim, a Lu chamou, eu tô lá, porque é sempre maravilhoso. Obrigada, viu?
Obrigada, Ellen, querida, obrigada mesmo. Que seja a primeira de muitas rodas. Eu sei que a Cláudia fez uma pergunta aqui, mas a gente está com o tempo estourado. Na verdade, a gente tem uma outra roda que eu também gostaria de convidar todas vocês, e foi falado um pouco aqui já, da questão do autocuidado, né? Então, porque a Mafone até falou uma questão de, tipo, quando a gente começa a sentir que nossos próprios limites não estão sendo respeitados. Primeiro por nós mesmas e também pelo outro, né? Porque a gente, às vezes, vai deixando o outro invadir os nossos limites, né? Então, acho que é um papo bem legal também de a gente falar, quase uma continuidade. Eu falo que as rodas são independentes, mas são todas interconectadas, né? Porque a gente falou disso, de limites, e agora a gente está indo para uma próxima roda que vai falar sobre a arte de se anfitriar. Então, o autocuidado, né? Como a gente vai anfitriar outro se a gente não se anfitria também? Quero convidar vocês para esse olhar. A próxima roda começa às 6h30, então vocês estão super convidadas. E super, super obrigada, muita gratidão por vocês estarem aqui nessa tarde com a gente. Obrigada, viu, queridas? Obrigada.